Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem o governo encaminhou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, prevendo um salário mínimo de R$ 1.147 para o ano que vem. Atualmente o valor é de R$ 1.100. O reajuste segue só ali a correção do valor pelo INPC. Mais uma vez, portanto, o que está sendo previsto é um salário mínimo com reajuste apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a inflação oficial. Como é que você vê essa proposta, Vitor, já que a gente já teve no passado recente uma política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação e de alguns anos para cá nós temos aí a estagnação ou até a perda de poder de compra do salário mínimo? Exato, Glauco. Esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias é a primeira etapa da construção do orçamento para o ano de 2022. Né? E o governo já indica que não pretende conceder nenhum tipo de aumento real para o salário mínimo. Né? Então, nós já estamos no quarto ano do governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de aumento real de valorização do salário mínimo. Né? Então, eles estão prevendo ali apenas a reposição pelo INPC, né, que é o que está determinado, o patamar mínimo, né, determinado pela Constituição Federal, e eles não prevêem, Glauco, nem alguma forma de ajuste para compensar o reajuste do salário mínimo nesse ano, né, que ficou R$2 abaixo do que o INPC do período. Né? Então eles fizeram o reajuste esse ano com base numa estimativa, numa previsão, e depois a inflação acabou sendo maior do que estava estimado, previsto. Né? Então eles também não prevêem esse ajuste em 2022, né? E, enfim, é preocupante, né? Porque a gente sabe a importância que o salário mínimo tem para o desenvolvimento humano, econômico, né? Para a redução das desigualdades sociais, sejam as desigualdades regionais, desigualdade de gênero, de raça, né? Então, o salário mínimo ele tem esse papel, né, civilizatório, né, e também de contribuir para o desenvolvimento econômico na medida em que aumenta a massa salarial, fortalece o poder de compra, né, dos trabalhadores, fortalece o mercado de consumo interno brasileiro. Né. Ele tem um impacto muito grande, são cerca de 50 milhões de pessoas abrangidas, né? Digamos que tem a remuneração referenciada pelo salário mínimo, tanto trabalhadores empregados quanto os aposentados, os pensionistas, os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores domésticos, né? Então, e o salário mínimo também influencia, Glauco, os pisos salariais das categorias profissionais, né? Então ele acaba que empurrando os pisos e todos os salários, né, estão contribuindo para uma valorização maior do trabalho. E o pior, né, Vitor, porque quando a gente vê uma correção pela inflação, a inflação é um índice geral, mas existem alguns itens que pesam mais para o trabalhador que ganha o salário mínimo, como é o caso da cesta básica. Hoje a cesta básica custa quase 60% do piso nacional, que é o pior índice, a pior proporção em 15 anos. E no ano passado, a média de 2020, por exemplo, quando pegamos o valor da cesta básica da capital paulista, ela teve aumento de 13,86%.
2% em relação a 2019, que é quase 3 vezes o índice oficial de inflação para o período de 2020. É uma correção que na prática não cobre sequer aí os custos do trabalhador que ganha o piso nacional com a cesta básica, né, Vitor? Isso, Glauco, porque a inflação é uma média, né? E a gente sabe que ela atinge de forma diferente os diversos estratos, né, da sociedade. E os trabalhadores mais pobres, eles estão sendo mais impactados pela inflação, né? Por conta, sobretudo, da alta do preço dos alimentos, né? Então, quando a gente olha o preço da cesta básica, a gente vê que o poder de compra do salário mínimo em cestas básicas é, como você bem disse, o menor dos últimos 15 anos, né? Então, o salário mínimo está longe de atender o que está previsto na Constituição Federal de 88, né? Eu até anotei aqui, Glauco, só para a gente saber o que prevê a Constituição Federal, né? Então, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado tem que ser capaz de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e suas famílias com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte e previdência social. Então, pensa que R$1.100, agora R$1.147, estão muito longe de ser o suficiente para atender isso que está previsto na Constituição Federal, né? No Diese, nós fazemos o cálculo do salário mínimo necessário para que essas necessidades de uma família, né, composta por 2 adultos e 2 crianças, sejam supridas, e o valor do mês de março estava em R$ 5.315, né? Então a gente vê que há um abismo muito grande entre o salário mínimo que está sendo proposto pelo governo e o salário mínimo que seria necessário para atender às necessidades básicas dos trabalhadores e das suas famílias. E como a gente sabe que existe uma porcentagem muito grande da população brasileira que recebe o salário mínimo, e como você ressaltou, o seu reajuste acaba também sendo um motor para o reajuste de outras categorias, quando existe apenas a correção pela inflação, o mercado interno fica comprometido, e aí também qualquer possibilidade de retomada da economia acaba ficando comprometida também, Vitor. Exatamente, Glauco, né? Eu tenho falado aqui, mas o nosso PIB, 2/3 dele é o consumo das famílias, né? Então, se a gente deprime a massa salarial, né, a gente não dá condições das famílias consumirem, a gente acaba aqui dificultando a retomada do crescimento da atividade econômica, né? Então, o salário mínimo ele tem esse papel civilizatório, né, de reduzir as desigualdades. Ele também tem um papel de empurrar, né, de servir como um motor do desenvolvimento econômico, do crescimento da atividade econômica, né? Então, é muito ruim que a política de valorização tenha sido interrompida, né? Muito ruim que não esteja previsto nenhum tipo de aumento real para 2022, e o que nos dá algum otimismo é a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, né, que a gente sabe que foi no governo Lula que houve a política de valorização do salário mínimo, que permitiu aumentos reais sucessivos, né, que contribuíram para o desenvolvimento da economia e a redução das desigualdades. É isso, e vamos acompanhar também como é que anda essa proposta ali no Congresso Nacional, já que os nossos parlamentares podem alterar isso também. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.